normalmente estão saindo condomínios e loteamentos fechados nessas áreas periféricas, né? E aí gera um outro problema que são as barreiras, né? Sim. E aí você não tem calçada, né? Então, por exemplo, eu mesmo, onde eu moro no prédio, condomínio na frente, condomínio do lado, um bairrinho aqui fragmentado, condomínio no fundo. Uns paredão. Aí o que acontece? Você vai caminhar, por exemplo, para você encontrar um pão, você tem que andar 2 quilômetros. Tem que pegar um carro. É carro, para comprar um pão, faltou um orégano para fazer aqui o negócio. 2 quilômetros, você tem que pegar carro e é tudo murado. Então essa é a dificuldade. Né? Entrando nesse assunto, eu acredito que quanto que a especulação imobiliária ela atrapalha o planejamento urbano? Olha, a especulação imobiliária, nós temos duas vertentes. Nós podemos criar também, né, um monstro, né? Porque assim, gente, todo mundo diz a questão de valorização. Eu assisti recentemente um documentário da professora Emília Maricato e ela fala assim, pô, não é valorizar. A questão é assim, quando você está valorizando o imóvel, entre aspas, você está dificultando cada vez mais o acesso. Então vai chegar um momento que vai estar tão valorizado o negócio, vai estar tão caro, que quem que vai conseguir acessar? Ou seja, às vezes os meus netos, bisnetos não vão ter acesso à terra porque vai estar tão valorizado. É uma coisa, né, lá para frente. Mas voltando nesse assunto, existe toda a parte de incorporação, não tem problema nenhum, muito pelo contrário. A questão é qual é a contrapartida, né? Não tem problema nenhum. Aí que entra o planejamento, da gente criar artifícios, muitas vezes de criar uma zona de especial interesse social nas proximidades, para você ter mescla social. Então você vai ter o grande empreendimento aqui, só que eu estou trazendo muitas vezes trabalhadores que vão trabalhar nesse empreendimento nas proximidades, a 500 metros, 1 quilômetro de distância, e ou seja, o copeiro, o porteiro, tudo perto, ou seja, não vão precisar usar o transporte coletivo, vão poder ir a pé, tem um tempo maior de lazer. Ele produz e oferece no mesmo bairro, na mesma região. Isso é fantástico. Isso é a cidade inteligente, a cidade sustentável. Eu comecei a desenvolver uma pesquisa, um mestrado na FAO, que eu fazia o que? Era um condomínio que oferecia, praticamente um condomínio aberto, que oferecia hospital, oferecia tudo na mesma região, no mesmo local, e ao mesmo tempo a contrapartida nesse sentido, incentivar que os moradores sejam parte desse hospital ou farmácia. Então, vamos dizer, um médico lá, seria mais barato ele comprar, porque ele poderia estar atendendo também na mesma região. Perfeito. Então, está em desenvolvimento a ideia, mas vai muito dessa... Isso é muito interessante, porque eu acabo pegando muito atendimento e orientação de trabalho final de graduação voltado para a habitação social, que eu sempre trabalhei. Eu sempre falo para os alunos que a coisa mais fantástica é a gente fazer a mescla de usos, principalmente na questão habitacional, para entrar nessa questão que a pessoa vai morar lá, só que no térreo eu posso oferecer cursos, eu posso oferecer salinhas para alugar para um cabeleireiro, barbeiro, para vender doce, para fazer questão de corte e costura, para que aquela população que é de baixa renda, às vezes vende no seu apartamento, e acontece muito isso nos empreendimentos de habitação social, ela tem um espaço realmente, e esse espaço é público. Então é aquele térreo que você faz essa integração, né? Então entra muito no que você falou nessa sua pesquisa, de fazer essa contrapartida, né, dos usos. Na pesquisa ainda tem uns contrapontos, que é usar o BIM para tornar tudo aquilo mais barato e mais eficiente, outras tecnologias, por exemplo, um mercado que se autossustentável, vamos dizer assim, usar a tecnologia a favor, como hoje em dia estão cobrando por pulseiras ou cartão em contato, mas não eliminar o uso das pessoas dentro de um mercado. Então seria mais assim, tornar mais eficiente tudo com um custo menor e que as pessoas tenham alto interesse de manter aquilo ali. Seria mais ou menos isso, essa linha de pesquisa. Muito legal. Quando fala até em colocar pulseira ou cobrar no celular, o pessoal ainda tem um pouco de receio, né? Eu vejo que assim, em Sorocaba, quando falaram, não vai ter mais cartão no ônibus, o pessoal fala, pô, como assim? Não vai ter mais cartão e tudo mais? Porque realmente tem gente que tem dificuldade, né? Você vê quem usa transporte público bastante, assim, é senhor, né? Idoso, idosa, tal. E aí você fala, pô, não tem um cartãozinho ali? Mas eu acho que isso daí também é uma falha de comunicação nesse sentido. Por exemplo, lógico, tem um idoso que tem uma dificuldade de aprender, mas às vezes a população não foi avisada muito antes que seria dessa forma. Assim, eu acho que não é nem muito isso. Eu acho que é a questão de saber usar mesmo.
Cara, eu trabalhei em obras grandes, então você pega aquele pessoal que vem do Maranhão, da Paraíba e tal, mas do interior, cara. Chega na obra lá, não sabe usar um vaso sanitário, velho. Sabe, umas coisas malucas, assim. Então você fala assim, pô, o cara largar o dinheiro ali, né? Largar o cartãozinho que ele sabe recarregar ali pra colocar no celular, pra baixar um aplicativo, pra comprar crédito via cartão de crédito. Meu, o cara fica maluco, velho. Não, é a doce ilusão que todo mundo está no mesmo patamar. Desculpa, isso aí, não existe. É tratar o Brasil como se fosse todos iguais. Cara, nós imagina, né? Nós somos muita desigualdade, né? É um país continental cheio de desigualdades, com uma mudança, com perfis culturais totalmente diferentes. É um país com vários países dentro, exato, né? E com vários migrantes, né? Então, principalmente nós, a construção civil, né? A gente trabalha com vários perfis, né? Homens, mulheres, de todas as regiões, às vezes até mesmo de outros países aqui, sul-americanos. Exatamente. Eu já contei um pouquinho aqui, eu fui, antes, para mim poder pagar minha faculdade, eu fui gerente não, entrei como funcionário no McDonald's e passei a ser treinador. A função que eu mais tive tempo lá dentro foi como treinador. Tinha funcionário que eu não conseguia ver horário em ponteiro, ou algumas coisas você fala assim, básicas. Coisas simples, assim, por exemplo. Pra gente, né? Talvez básico. A gente tinha que datar tudo, às vezes tinha uma dificuldade de escrever as datas. Então isso tá tão próximo da gente que às vezes a gente até dá uma assustada nesse sentido. E só que nem a deles, no caso. Eu ainda bato nessa tecla que é questão de informação, não tô falando só a mídia divulgar, tô falando ter uma escola de melhor qualidade, uma escola mais próxima. Por exemplo, como que a gente resolvia esse problema dentro da educação, vamos dizer assim, o treinamento dentro do McDonald's? Informando, ensinando, pegando pela mão que nem uma criança. Não, é assim que funciona, é assim que a gente vai fazer. E a metodologia também ajuda bastante. Eu até comentei que eu troquei de plano de celular, foi uma coisa que fui numa loja. E lá você assina contrato tudo no tablet ali, eles tiram foto para reconhecer e tudo mais. E eu falei, poxa vida, aqui vocês estão falando, a gente assina no tablet aqui, canetinha. Mas e quando a pessoa não sabe ler ou escrever? Porque existem pessoas simples. Antigamente o pessoal era, quando não sabia ler e escrever, no interior digital. Lá de Minas Gerais, era digital, o cara embava lá, batia digital, né? Como é que você integra isso? Então é onde a gente tá falando, é uma coisa simples, mas você pega isso para tudo, cara, a integração. E é muito interessante, né? Porque isso está dentro do planejamento urbano, a questão educacional, né? A educação urbanística. E a gente tem um exemplo na América do Sul, que eu uso muito em sala de aula, que é a Colômbia. Então, nós tivemos sérios problemas na Colômbia, principalmente nos anos 80 e anos 90, de altíssimo problema de violência, realmente uma questão problemática. Narcotráfico, né? Narcotráfico terrível em Medellín. Até hoje ainda existe um pouco. Existe um pouco, bem forte, mas em Medellín, o que eles fizeram? A partir de uma mudança cultural. Então, eles entenderam que, como que eu vou melhorar a qualidade de vida da minha cidade e das pessoas? Eu tenho uma série de favelas no topo do morro, então a gente tá falando dos Andes, né? A gente tá falando daquele problema. A Colômbia a gente tá falando do caso extremo, né? Porque chegou, pelos documentários que eu sei também, eles chegaram a ter um ídolo traficante. Sim, tem uma favela que chama Dom Pablo, né? Então, essa a grande questão. Então, é Medellín, sim. Aí, propriamente em Medellín, onde Pablo Escobar morava. Então, eles fazem o quê? Eles pegam e identificam onde estão esses grandes núcleos de violência, tráfico de drogas, e eles vão implantar os melhores equipamentos socioeducacionais, as melhores que eles chamam bibliotecas parque. Então, eles pegam, urbanizam a favela, mesmo, coisa simples. Leva saneamento, uma calçada decente, arborização, e constrói uma biblioteca parque, onde essa biblioteca tem auditório, salas de informática, onde você tem o acervo da biblioteca e alguns cursos a serem oferecidos. Cada biblioteca tem um perfil do bairro que está sendo inserido. Seria tipo o Parque da Juventude, mais ou menos em São Paulo? Mais ou menos isso. Entendi. E aí o que eles fazem? Nesses pontos eles melhoram a capacidade de transporte. Então eles criam o que eles chamam de metrocable, que é o bondinho, para ficar mais fácil, instala a escada rolante, melhora o sistema de transporte coletivo junto com o trem, o metrô, e aí eles começam a investir umas coisas de repente leva a população para conhecer. Essa é a diferença. Você pegou o
o estudante da universidade pública que tem recurso lá de Medellín e ele tem que subir o topo da favela para encontrar a melhor biblioteca, para ter o melhor acesso à internet, para ter... É incrível. E como é que funciona a questão de segurança? E aí, só na parte de urbanização, cara. E aí a população se integrou disso. Aí é o que aconteceu. A própria população vendo aquelas obras, aquelas transformações e a melhoria da qualidade de vida, que hoje a gente não pode comparar Medellín com nenhuma outra cidade da América Latina, porque na verdade a população mudou. A população não deixa degradar o espaço público, a população pega no pé, a população tem consciência da questão política e econômica, então eles são bem incisivos nessa parte.